a Carolina Berra, que ela é MSc e PhD e faz aqui na PensaBio, com a palestra Decodificando o Microambiente Tecidual com Selenium, seguindo com a palestra do Andrés Ramírez, ele é PhD e Science and Technology Advisor na Tenex Genomics, então ele é nosso representante Latam da Tenex. E depois a gente vai ter um tempinho para dúvidas. O Andrés ele vai fazer um Look Tumor Heterogeny and Data with Xenium, que é uma demonstração de fato do software. Então, logo após a palestra dele, a gente vai ter um momento para dúvidas de fato sobre a demonstração do software, para que vocês possam olhar, entender como funcionam e já tirar dúvidas na prática. Seguindo, às 10h30, a gente vai ter uma palestra com o nosso cliente, Bruno Matuc, que ele é pesquisador do Centro de Pesquisa do Albert Einstein e da Faculdade de Medicina da USP, com a palestra da célula única, a arquitetura tecidual, gerando e testando as hipóteses de doenças. E depois a gente finaliza às 11 horas com detalhes do Grant Application, que eu acho que muita gente está ansiosa para saber essa parte. Então, tudo sobre como aplicar e detalhes aí para você ter uma boa sorte na sua aplicação, que vai ser ministrada pela Fernanda Ferreira, que é a nossa PhD e Tecnosales especialista aqui da PensaBio. Após isso, a gente tem um sorteio de brindes, brindes Tanex e brindes PensaBio. E para quem quiser o certificado de participação desse webinar, é só ficar até o final também, que logo após o sorteio a gente libera a pesquisa de satisfação. E quem responde a pesquisa automaticamente já garante o seu certificado também. Tá bom? Algumas. Acho que é isso. Ao longo do webinar, eu vou relembrando esses pequenos detalhes de pesquisa, certificado, para que vocês tenham em mente. Eu gostaria de convidar agora a nossa palestrante, Carolina Berra. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Deixa eu só abrir. Acho que vocês estão vendo, né? Deixa eu só colocar como apresentação. Bom, espero que vocês estejam vendo a tela. Bom dia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tema, né, decodificando o microambiente tecidual com o Xenium in situ. Eu sou especialista em aplicações e produtos aqui da PensaBio. Só dando uma breve apresentação sobre a própria PensaBio. A PensaBio é uma empresa que pertence ao grupo da PensaLab e ela tem como objetivo oferecer soluções aplicadas nas áreas de ciências biológicas, biotecnologia e diagnóstico, com foco em inovação, tecnologias de última geração e soluções personalizadas que atendem às necessidades dos clientes. Bom, então entrando agora no tema da nossa palestra, né? Todo mundo sabe que a complexidade da biologia ela é assustadora. A gente tem no corpo humano aproximadamente 400 trilhões de células, sendo que cada célula tem a sua enorme complexidade e sendo que cada célula compõe os tecidos, que por sua vez compõem os órgãos, e essa complexidade vai ficando cada vez maior. Então, a combinação de tecnologias espaciais e moleculares tem uma enorme importância nas pesquisas para melhorar a saúde humana, porque elas permitem que se analise como as interações célula a célula impactam o microambiente dos tecidos, como as condições imunológicas supressivas e estimulatórias são desenvolvidas e mantidas, e como o contexto espacial influencia é, o desenvolvimento dos organismos. Então, só fazendo uma analogia para vocês, da evolução das análises em transcriptômica até hoje, né? Então, ainda se faz muito, né? As análises de transcriptômica por book, onde todos os transcritos são analisados. Então, só a gente pensando aqui essa analogia, né? É como se a gente fosse analisar todos os transcritos de um tecido ou todos os transcritos de uma cultura celular. E a gente, pensando, né, numa vitamina de frutas, é aquela vitamina que você identifica algumas frutas, mas não exatamente o conteúdo daquela vitamina. E quando a gente partiu, né, para a evolução dessas análises com o single cell, a gente conseguiu visualizar os transcritos em células individualizadas, né, independente se é em tecido, em culturas celulares. E atualmente a gente tem, né, essa evolução chegando até a análise de células individualizadas, onde em tecido, onde é possível se analisar os transcritos dessas células individualizadas num contexto em tecido. Então, o Xenium, né, ele veio para permitir
a análise, né, da biologia espacial em alta resolução, permitindo então a medição de um grande número de genes em tecidos a partir de imagem. Então, aqui é uma imagem, né, exemplo de como é possível se visualizar as células individualizadas de um tecido e os transcritos naquelas células individualizadas. Então, a análise in situ, ela permite a caracterização espacial de células individuais, permite se visualizar a morfologia do tecido. É possível também se analisar os limites entre as células e encontrar demarcação entre elas. E como o RNA ele é marcado com sondas fluorescentes, é possível você sobrepor as imagens, né, dos seus transcritos com as suas imagens de análise morfológica e visualizar exatamente onde esses transcritos eles estão localizados nas células do seu tecido. Aqui é uma imagem do Xenium, então ele é um equipamento grande, essa imagem ela engana um pouco, porque parece que ele é um equipamento de bancada, mas ele não é. Inclusive, nessa imagem a gente consegue visualizar que ele precisa de uma bancada específica para ele ser apoiado. É uma bancada pneumática, então durante o uso do equipamento ele não pode ter nenhuma mudança, né, nenhuma trepidação, então essa bancada permite que o equipamento ele funcione sem nenhuma modificação, né, de posição. Aqui é só um exemplo do touchscreen que tem no equipamento, né? Então, a partir dessa tela que se faz toda a escolha dos painéis e como que você vai dando o comando para o equipamento. Existe também um tecladinho aqui do lado, e aqui é só para mostrar para vocês como que é dentro do equipamento, né? Então a porta ela abre para cima, a gente consegue ver aqui a porta, o touchscreen, onde tem o teclado, e aqui o equipamento aberto, mostrando os locais onde a gente tem todos as soluções que vão ser colocadas para poder fazer a análise dos seus tecidos. O workflow do Xenium é um workflow bastante simplificado, pensando principalmente, né, no potencial que todas essas análises elas trazem. Então, todo o workflow é no próprio tecido e na própria lâmina Xenium, onde o tecido ele é colocado. Então, existe um primeiro momento de preparo de amostra, onde amostras frescas, congeladas ou parafinadas, elas podem ser trabalhadas, se faz um corte desses tecidos e se aplica esse corte na lâmina Xenium. Depois dessa aplicação, a lâmina ela vai passar por alguns processos. Então, se você estiver usando tecido fresco, congelado, é necessário passar por uma etapa de fixação e permeabilização. Se você estiver trabalhando com tecido FFP, é preciso fazer uma etapa de desparafinização e decross-linking. Depois, essa lâmina ela vai passar por um processo de hibridização de probes, ligação dessas probes e amplificação do sinal dessas probes, né, amplificação das probes. É possível se adicionar uma etapa de cell segmentation, que vai permitir com que você consiga visualizar as bordas da célula e aí facilita a demarcação celular. E depois essas lâminas elas vão para o Xenium, que é o Xenium Analyzer, que é o próprio equipamento. No equipamento vão acontecer então diversos ciclos, onde os ciclos eles vão conter uma etapa de hibridização de sondas fluorescentes que vão se anelar às probes, que são específicas dos seus transcritos. Depois, essas sondas fluorescentes elas vão ser visualizadas pelo microscópio do equipamento. Essas probes elas vão ser removidas e novos ciclos vão acontecendo dessa forma até que se tenha obtenção de seus dados. Então, aqui visualizando como que essas probes elas funcionam. Então, cada transcrito vai ter uma probe que vai anelar ao transcrito. A gente pode visualizar que as probes elas têm duas regiões de anelamento ao transcrito. E depois da etapa de ligação, então essas duas regiões elas estão elas são próximas. Vai haver então a ligação dessas sondas, dessas probes. E aí elas vão se tornar sondas circulares. E a partir desse momento é que é possível amplificar então essas sondas, aumentando então o sinal dos seus transcritos. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as químicas, né, do Xenium. Então a gente tem já a química V1,
que é a química onde painéis já pré-desenhados e validados são possíveis de serem adquiridos. Então, já existem 7 painéis pré-desenhados e validados para tecidos humanos e 2 painéis para camundongo. Então, a gente consegue visualizar aqui, né, o tanto de genes em cada um desses painéis. Então, esse painel para mama, humano, pulmão, tecido cerebral, pele, multitissue câncer, cólon em humanos, e em camundongo, um painel cerebral e de diversos tecidos. Aí em humanos também a gente tem o painel imuno-oncológico. Além desses painéis, é possível você, se você, por exemplo, adquirir qualquer um desses painéis, você pode adicionar até 100 alvos customizados que você identificou que não tem, que os genes eles não estão naquele seu painel, você pode adicionar. Caso você trabalhe com organismos diferentes, né, de humano e camundongo, você também pode customizar o seu painel para até 480 alvos, então você pode identificar transcritos em outros organismos. Então, aqui é só um exemplo de um painel humano cerebral que foi utilizado em diversos tecidos. Então, aqui a gente consegue visualizar que o mesmo painel ele pode ser utilizado para um tecido humano saudável, para um tecido humano modificado, né, aqui no caso é um paciente que tinha um glioblastoma, e, por exemplo, doenças neurológicas como Alzheimer. Então, o mesmo painel pode ser usado para se analisar diferentes condições de saúde. Aqui também é um outro exemplo de um grupo que analisou, além de um painel já customizado, um painel já desenhado, eles customizaram 2 alvos para isoformas distintas de um mesmo gene. Então, aqui a gente pode verificar, né, que esse gene SNAP25, ele tem 2 isoformas e os pesquisadores, eles desenharam, então, sondas para identificar essas 2 isoformas distintas. E a gente consegue visualizar aqui nessa imagem de baixo, à esquerda, que com esse painel customizado, eles conseguiram identificar que, de fato, as isoformas elas são expressas em regiões diferentes do tecido. Então, aqui a gente consegue visualizar que a isoforma 201 ela é expressa em regiões diferentes da isoforma 202. Aquela etapa que eu falei, eu comentei com vocês, né, que é uma etapa adicional de segmentação celular, como que ela funciona, né? Então, nessa etapa, você vai ter a possibilidade de se adicionar alguns marcadores de borda, de membrana celular, RNA interno, então, marcando, por exemplo, o citoplasma das células, a marcação nuclear e 2 proteínas, de interior de célula. Então, com essas marcações e a partir de otimização de algoritmos, é possível então fazer a demarcação mais precisa das suas células e individualizar essas células no seu tecido. Então, aqui é um exemplo, né, de dados que foram analisados com a segmentação celular. Então, aqui no painel, nos painéis de cima, a gente tem tecidos FFP humanos. Aqui nesse painel esquerdo, um tecido de rim humano. Aqui no meio, um tecido humano de pele. E aqui à direita, um tecido de mama humano, mostrando então que é possível se delimitar as áreas, as bordas das células. Aqui embaixo, nesse painel de baixo, a gente tem então tecidos frescos congelados de camundongo. No painel esquerdo, a gente tem tecido de cólon. No meio, a gente tem um tecido de pele de camundongo. E aqui à direita embaixo, a gente tem um tecido cerebral, mostrando que de fato as imagens elas ficam bastante precisas. Existe também 2 painéis, né, de humano e para camundongo, que vai permitir com que vocês analisem 5.000 alvos, ampliando então muito a capacidade de você identificar os seus transcritos nas suas amostras. Aqui é um exemplo, então, de um tecido que foi analisado por um painel já customizado 377 genes, e esse mesmo tecido aqui à direita, analisado por painel 5K, que é o Prime 5K, que permite, então, se analisar 5.000 alvos, mostrando, então, que, de fato, a análise ela fica mais ampla. E existe também o painel onde você pode analisar qualquer um daqueles painéis do V1 que eu comentei para vocês e adicionar também marcação de proteínas. Então, os painéis que já existem para demarcar as proteínas é o painel imuno-oncológico em tecidos FFP humanos
Então, existem 7 painéis já pré-desenhados e validados, e é possível você também misturar esses 7 painéis, completando então 28 alvos proteicos que são possíveis de serem analisados, além daqueles seus transcritos. Aqui, então, é o desenho das lâminas Ilion, né? Aqui é só um esquema das lâminas. A gente mostra em duplas, porque, na verdade, quando se adquire qualquer um dos painéis, vem 2 lâminas, então as análises são feitas, podem ser feitas com 2 lâminas. E aqui a gente mostra, então, o esquema que é possível de se fazer para se adicionar, né, o tecido nessas lâminas. Então, você pode, por exemplo, adicionar uma área grande do seu tecido de análise, ou você pode analisar, por exemplo, pedaços, fragmentos daquele seu tecido que você tem interesse. E você pode também analisar, por exemplo, o TMA. Então, dependendo da sua pergunta biológica ou da capacidade do seu estudo, você pode ir configurando a montagem da sua lâmina da forma que for mais conveniente para o seu estudo. Aqui, então, é uma imagem real de uma lâmina Xenon real, mostrando, então, essa limitação da área de se colocar o tecido. É necessário se respeitar essa área, porque os tecidos que estiverem fora dessa área, eles não conseguem ser analisados. Então, essas regiões aqui que vocês conseguem ver, né, com esses símbolos, mas esses símbolos mais, na verdade, vão ser utilizados pelo equipamento para poder delimitar a área de análise. Então, os seus tecidos, eles têm que ser colocados dentro dessa área delimitada do Zinho. Então, aqui é um exemplo, né, de 2 tecidos adicionados na lâmina Zinho, e aqui é a imagem da lâmina já dentro da, do cassete. Então, nesse cassete onde todas as pipetagens vão ocorrer, então ele isola a área da sua análise. Você vai fazer todas as pipetagens, todas as reações químicas aqui nessa região, e a lâmina ela vai já nesse cassete para o equipamento. E após a sua análise no equipamento, você pode analisar essa mesma lâmina, marcando esses seus tecidos com HE ou com imunofluorescência, ou ainda partir para outras análises, porque as lâminas, o tecido das lâminas, ele sai intacto. Então, você pode, por exemplo, integrar outras análises, como, por exemplo, o Vision Site Assist, que vai permitir com que você capture os seus transcritos e analise eles de forma por sequenciamento, ou ainda é possível você integrar, por exemplo, a tecnologia Xenium com o Phenocycler, que é um microscópio poderoso, né, que vai permitir com que você analise até 60 proteínas daquele seu mesmo tecido. Então, já existem grupos de pesquisas que estão fazendo essa integração das 2 técnicas, inclusive o próprio Bruno Matuc, que vai conversar com vocês, ele já fez essa integração dos das 2 tecnologias, então, permitindo que se analise, além dos transcritos pelo Xenium Analyzer, mas também pelo Phenocycler. É possível você analisar, então, por essa tecnologia, a morfologia dos seus tecidos, a segmentação celular dos seus tecidos, localizar os seus transcritos nas células individualizadas e fazer a clusterização de todas essas análises. Então, aqui de uma forma resumida, né, a gente tem os painéis que já são é, validados, né, e que estão aí no mercado. O Xenium V1, então, são aqueles painéis já desenhados para tecidos humanos e camundongos. Existem 7 painéis para humanos e 2 para camundongos. Você pode usar, então, tecidos frescos congelados ou FFPE e pode se adicionar até 100 alvos extras nesses painéis. Além disso, se estiver trabalhando com um organismo, né, que não seja nem humano nem camundongo, você pode também customizar 480 genes para o seu organismo. Existe, então, também o painel 5K, que vai permitir, então, analisar 5.000 transcritos, tanto em camundongos ou em humanos, utilizando tecidos frescos congelados ou FFPE. E também, nesse painel 5K, você pode adicionar outros 100 alvos que você identificou que não existiu nesse painel de 5.000 alvos. E pode também se analisar expressão proteica de até 28 alvos, em qualquer um dos painéis V1 desses aqui de cima que eu mostrei para vocês. Então, é possível trabalhar em colaboração com outros laboratórios que já possuem os equipamentos. E aqui a gente tem uma listinha dos locais onde o Xenium ele já está instalado ou será instalado. Então, o Xenium ele já está instalado no INCA, no Rio de Janeiro, e é possível trabalhar em colaboração com os grupos do INCA.
Ele já está instalado também no Lactad, que fica na Unicamp, em São Paulo, e lá ele funciona como uma facility. Recentemente foi instalado na Unifesp, em São Paulo, e também vai ser possível trabalhar em colaboração, e em breve será instalado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, no Hemocentro de lá da faculdade. Bom, queria agradecer a atenção de todos. A gente fica aberto para qualquer questão. E aqui seguem tanto os meus contatos, o meu contato, quanto com o contato comercial e de suporte da Pensabil. Muito obrigada pela atenção de vocês. Carol, muito obrigada pela palestra, foi muito enriquecedor para a gente. Durante essa palestra, a gente recebeu algumas perguntinhas. Eu acho que você, em conjunto com a Fernanda Ferreira, podem se complementando e respondendo. Vou passar aqui para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi da Débora, sendo: os quatro canais de coloração da segmentação celular marcam o que especificamente? Eles vão marcar, na verdade, as sondas que foram identificadas, que o seu transcrito foi identificado. Então, você tem o seu RNA-alvo, a sonda vai identificar aquele seu transcrito e o marcador fluorescente vai se grudar a essa sonda. Então, você tem quatro canais, e aí a gente vai tendo vários ciclos marcando quatro fluorescências por ciclo. Então, por isso que você tem que tirar essa fluorescência e remarcar depois, novamente, num novo ciclo, esses outros quatro fluoróforos que vão identificar outros quatro alvos e assim por diante. Não sei se ficou claro, Débora. Se tiver alguma questão também, pode colocar no chat. Eu só vou complementar um pouquinho. Então, os marcadores que eles fazem a parte de segmentação são esses marcadores aqui, tá? Que é o ecaderina, a vementina, o alfa-SMS e o CD45, tá? Então, até tem uma outra pergunta de que perguntaram se junto com o painel proteico, tá? Então, esses aqui são todos os alvos proteicos que vocês conseguem marcar junto com o RNA. Então, na mesma corrida, o que é maravilhoso, vocês vão ter os alvos de RNA e proteico. Podem ser todos esses painéis que estão aqui ou vocês podem selecionar. Obrigatoriamente, o painel de céu segmentação, ele vai junto, tá bom? Complementando a pergunta da Débora, ela retornou no chat perguntando quais são os quatro canais que você acabou de citar, Carol. Débora, a gente tem o canal verde, o amarelo, o azul e o vermelho. Vermelho, né? Acho que é isso. A próxima é da Nayara. Bom dia. A etapa de staining para a segmentação celular é feita diretamente no equipamento? Fiquei confusa se a lâmina FFPE já precisa vir marcada com DAPI, por exemplo, ou Xenium faz no pipeline. Não, o Zeno vai fazer o pipeline e a parte de segmentação celular é uma parte de bancada. Então, a gente tem uma incubação extra de 16 horas com os reagentes para o cell segmentation. Depois, claro, no equipamento vai ter a marcação de tudo isso. Mas primeiro tem uma etapa de bancada para se colocar os reagentes de cell segmentation para depois isso ser analisado no equipamento. Então, quando se faz a etapa de cell segmentation, tem o adicional de um dia no fluxo de trabalho do pipeline do Xenon, tá? Obrigada. Eu pulei uma pergunta aqui do Adolfo também. Ele perguntou se ele pode combinar análise proteica com ensaio de segmentação celular. Sim, sim. Quando você for fazer o painel de análise proteica, ele vai vir com um painel de segmentação celular. Então, na verdade, você vai juntar o painel proteico com o painel de segmentação celular e você vai fazer essa incubação que eu comentei, né? De 16 horas, que se adiciona um dia a mais, vai ser análise proteica e segmentação celular na mesma incubação. Seguindo aqui, a gente tem a Aurilene. Sobre o nível de estabilidade do RNA. As sondas conseguem distinguir mesmo em RNAs de pouca qualidade para ser parafinizado? Sim, sim, essa é uma questão bem importante, assim, né? Sim, porque as sondas, elas vão detectar uma região pequena do seu transcrito. Então, mesmo RNAs que tiverem degradados, a chance dessa sonda encontrar o seu transcrito é grande. Então, por isso que é permitido se analisar tecidos FFP, né? Que normalmente, de fato, o RNA ele fica mais degradado.
E eu vou até complementar aqui uma pergunta que foi a Nayara Pereira que fez, se a lâmina do FFP já precisa vir marcada com um DAP. Então, não, a marcação ela vai ser feita durante a parte da bancada que é prévia a ser colocada no equipamento, tá? Então, todas as lâminas, elas vão ter aí os núcleos marcados com DAP também. Perfeito, obrigada, meninas. Acho que encerramos as perguntas desse primeiro bloco. Agora a gente segue com a nossa segunda palestra, que é Unlock Tumor Heterogeneity Data with Cinema Explorer, que eu falei para vocês que é a nossa demonstração com o Andrés Ramírez, PhD, Science and Technology Advisor na 10x Genomics. Andrés, can you share your screen, please? Yeah, thank you very much for the I can hear introduction. you. I can hear you. Tá? Mm, It's okay now. You can can you share hear? and continue, Yeah, please. can you hear me? Yes, Andres, we can hear you. Okay, great. So I will share the screen. Uh, Thanks for having me today for doing this demo. And just to start with it, I just wanted to mention something I think it's important. The fact that we have multiple data sets available online for free for downloading. Today, in my demo, I will be using this FFP human ovarian cancer tissue block that was analyzed with this 5K panel, means 5,000 different targets, and it was customized, adding extra 100 targets on top of it. So as you can see, we have here free to download different outputs from the experiment. The software for visualization is also free. You can also download it to analyze and to explore the data by yourself. It's free of charge. And here there are a number of interesting supplemental files. In particular, I just wanted to highlight that I will be using this cell groups CSV file, which was generated analyzing a tissue curve from the same section, from the same tissue block, sorry, with single cell RNA sequencing. So before Xenium, what we did here was to do the single cell experiment. We did annotation of the cell clusters to identify different cell populations on the tissue. And then what we did is, what I did for you now is I imported these cell labels coming from the single cell, the whole transcriptome experiment into Xenium, so we can use the annotation from single cell with whole transcriptome into the in situ data. So just for you to understand. And then in here, we also have the H&E image from the same section, which is important in cases, especially when you're working with pathologists, because a lot of collaborative work is done here for the analysis of these samples. In this case, it's a cancer sample. Therefore, it was very useful for us to have a pathologist pre-annotating the image for us to highlight the regions where we have tumor. So now I will jump to Xenium Explorer, and this is what the tissue section looks like. As you can see here, we have a tissue section in which I have highlighted here just the markers used for segmentation. So here, if I go deeper into the data, we can see the different colors highlighting the different subcellular structures we are using for segmentation. Let's give it a little bit of time for loading. So we see the nuclear staining. We can see the other stainings, right? That's the ultrastructure of the cells. And then if I stay on this panel, I can also highlight the H&E image from the same section. So far looks pretty similar to standard IF or microscopy experiment because at some level, essentially it is. So this is an advantage because in case I require to do subsequent analysis or deeper analysis of the data, relying on a bioinformatician, a person coming from cell biology or with some knowledge of microscopy can very easily understand the tissue structure and guide the analysis downstream. So before going to the data,
I just wanted to highlight a little bit what the instrument does in terms of analysis. And to illustrate this, the best way to do it is to open the analysis summary, which is here. There is some information here about the sample, the number of genes, the number of custom targets. But if we expand on this analysis summary, we can see some interesting metrics which help to understand a little bit the scale of the experiment and the scale of the data. We had on the Xenium slide 2 tissue sections, and we only analyzed the one on the upper half of the slide, as you can see. And we encompass on this analysis a grand total of 407,000 cells with a total of 120 million high-quality decoded transcripts. Quite impressive if we try to compare this with anything we could do with some other bulk techniques, but just for you to have an idea of the scale. And then I will not expand now in the density because it's something I'm gonna use the data for showing, but I can definitely show a little bit about the different steps which are done in order to generate this data. And the first step here is the decoding. So as it was mentioned earlier during the previous presentation, the identity of each transcript is defined by a certain specific combination of probe binding events. And then different probes can be fluorescent during different imaging cycles on different colors, or they can be no fluorescence coming at all from a transcript. And across the different decoding cycles, that's how we define the identity of each one of the transcripts for a particular gene panel. And here we have also the controls we used in each Xenium run. The genes in the panel here, we have them in purple, the custom genes in light blue. But as you can see, there are a number of negative controls. We have negative control probes, we have negative control code words, and then we have some genomic control probes. Each one of these control probes are there into the experiment to try to have an idea of what would be the likelihood of having false signal coming from the sample, either by random binding of probes to specific targets or by binding to some genomic DNA leftovers that could be present in the tissue. And as you can see, what we aim to have in this plot is always a separation between the genes in the panel versus the negative control probes. And here are some other interesting metrics. The percentage of all gene transcripts that are considered high quality. We do perform data filtering on the decoding process. So not all of the signals are considered high quality. Some of them do not pass the filtering. We are quite strict with it, but we end up with a total of 120 million, as I mentioned before, of high quality decoded transcripts with a median per unit of area of 385 transcripts per 100 square meter area on the tissue. Now, of course, these numbers are meant to be there to offer a general guidance about the tissue, but the most heterogeneous the tissue is, of course, the less attention we necessarily have to pay to these central tendency metrics. So they are just an indication, but I would not recommend to become so obsessed about it, because as we will see on the tissues can be quite heterogeneous in terms of density of transcripts, especially if they are in some pathological condition like cancer. Moving on into cell segmentation, there was a question in the chat before about the markers we use for performing the segmentation, the multimodal segmentation in Xenium, and you have them here. We have three main segmentation methods that work in a synergistic manner to generate the final multimodal cell segmentation. We have a combination of different markers for the boundary, which are basically membrane stainings. We have 45, ATP1, and E-cadherin. Then we have 18S, which stains the cytoplasmic space. And then we have the DAPI as well. At the moment, at the present time, we are not using into the segmentation algorithm the 18S staining. We are working typically by using the boundary stain and the nuclear expansion. Sorry, we are using 18S, but we have some other
proteins staining cytosolic proteins, which we are not using. We are using 18S, but we have some other protein markers in the cytoplasm that we are not using at the moment, like alpha SMAP. But this is used by the algorithm in a sequential manner. So first, it's going to attempt to segment cells by using the boundary staining membrane. Then it's going to move into cytosolic staining, and then finally, only if the first two fail, it's going to finally perform nuclear expansion with this radius, which it's basically going to move outwards the shape of the nuclei to generate an estimation of the cell morphology based on the morphology of the nuclei. It's important to see that the nuclear expansion is the most primitive manner to segment cells, and this is why, in general, we aim to have very low numbers of cells segmented by nuclear expansion. The vast majority are done either by boundary staining or RNA staining. And here we have some other metrics like the cell size distribution, the number of genes per cell, the number of transcripts per cell, etc. But in here you have a good understanding of how well the segmentation algorithm perform in a particular sample. And then we move into the analysis. Xenium is an end-to-end platform, which means that you prepare your tissue sections after you incubate with the necessary reagents and you load it into the instrument. The instrument gives you back the whole data package, which is already analyzed. There is a algorithm running inside a pipeline, which we call Xenium Onboard Analysis. The acronym is XOA. And there are different versions of XOA. So we are currently working with the version 4 and 4 point something. And XOA performs several tasks: segmentation, filtering, the image analysis, but also takes into account the individual gene expression, transcriptional expression of the genes in the panel on each one of the segmented cells on the tissue, and then takes this information to perform unsupervised clustering. So we have an onboard clustering algorithm that's going to analyze the data automatically. It's going to perform UMAP, or it's going to perform k-means clustering. You can adjust the n for the k-means, but on this report, it's going to show the UMAP projection of the cells. And here, the different colors denote the different individual clusters, right? Each one of the clusters is defined by a particular set of genes which are going to be over and underexpressed. And on this table, you have a summary of the top features which define the identity of each one of the clusters, which are basically outlined by the unsupervised algorithm here. We have a total of 25 clusters. We have observed that the algorithm tends to overcluster a little bit. So some of those clusters might be, we could say, extra clusters. So it tends to find more clusters than what you actually have on the sample. But for the main cell populations, it's a good starting point, provided you have a good understanding of the genes that define the identity of the main cells on your tissue. And to navigate a little bit here, so if I move into, say, cluster 1, and here we have the relative expression of the different genes in the panel. So if I click on here, I can see which are the main genes which are being overexpressed on this cluster, or alternatively repressed. And I can see this for each one of the clusters individually. These are just the top features. This is not the comprehensive list of the 5,000 transcripts in the panel, but inside the experiment folder, which is generated by Xenium, you can access all the information is inside a CSV file, so you can access, export, and then see the individual gene expressions for each individual gene inside each cluster. And then the colors, which denote the identity, are projected into the tissue. So the cells on the tissue are colored depending on the cluster they belong to, which comes from the unsupervised clustering. And finally, we have the QC for the imaging. There was a question also about the channels. So basically, as you can see, we have 4 channels. We have blue channel, red, green,
and we have another which is more like yellowish. And here you have the autofluorescence here for each one of the channels on the tissue section. We have the morphology control for each one of the segmentation markers. And here you have information about the levels of fluorescence in each one of the decoding cycles. Depending on the chemistry of the panel, which relates with the size of the panel, we have a V1 family of panels. V1 we call the tissue-specific panels, which range in size from, roughly speaking, 250 to 400 targets. They have a lower number of decoding cycles compared to the 5K panels, which require a larger amount of decoding cycles. But you can see the fluorescence coming from the tissue in each one of the decoding cycles here in this gallery. So here we have a total of 36 decoding cycles for 5,000 genes. And this is not necessarily something useful for the interpretation of the data, but it does help to have this information handy when it's necessary to troubleshoot. So if the decoding works strangely, this information that our technical support can access easily. CDOM also works connected to internet, sending some important metrics to the cloud, so we can troubleshoot it more easily. And as you can see, it's very feasible, very easy to access the raw fluorescence for each decoding cycle in case it's needed to do troubleshooting. So that's with the summary, quite comprehensive. So I mentioned that in this case, this is the result of the unsupervised clustering. But I mentioned earlier that what I did in this experiment, I imported a serial section from the same tissue, which was analyzed with single cell. So the clustering of cells was done using the whole transcriptome. And then the defining features for each one of these clusters analyzed with the whole transcriptome. In general, what we see is to keep the identity, you need, roughly speaking, around 300 to 400 genes. So it's very easy to find the common traits and use the naming or the definitions from single cell and import it back to spatial when it's kind of unclear, maybe in some cases, which is the identity of each one of these cells. So that's what I did here. And first, let's pay attention to, let's take a look at maybe the segmentation. To take a first glimpse at data, I have 3 main tabs here. The tab with images is gonna show me the different layers for information. Here I have the individual segmentation markers. I can expand here if needed, so I can toggle each one of these signals individually if I want to. In some cases, I tend to keep the DAPI signal, for example, to see more easily whether the segmentation has worked accordingly to what I know about the cells, or to keep track of the colocalization of the nuclei in the segmentation algorithm. But in here, if you roll over your mouse over the different information icons, you can see what are the markers used for each one of these segmentation stainings, and you can analyze them individually if you like. Boundary, interior stain, interior protein. Interior protein is the one we are not using at the moment, so it's alpha-SMAN, V19, we're using the 18S signal for segmentation. In here, we have the H&E image. Something interesting about this image is it is now possible since end of last year. Those of you working closely with pathologists use different types of software to annotate these images for pathology workflows. Some of them, some routines like QuPath, for example. So if your pathologist has done or will annotate the sample using QuPath, you can import and you can visualize on the Xenium data the annotation done by the pathology. So you can see the regions of pathological interest highlighted on the Xenium Explorer if you're working together in collaboration with pathologists. It's not the case here, I'm not showing, but it's possible to do. If I move to cells now, in here we are going to
go into a very interesting part because this is the result of the clustering part of the pipeline. And just to visualize a little bit what's going on at the transcriptional level in general on the tissue section, what I'm doing here is I am coloring the cells according to the density of transcripts overall across the tissue section. So the tumor region is the one that has the highest transcriptional activity, which you see here in this upper left part of the tumor, of the tissue section. This is tumor. And there are some other smaller clusters of tumor cells like here that also have higher transcriptional activity. These cells here are granulosa cells, which I will highlight later, but these are normal cells present on the tissue that have the highest transcript count. So something interesting you can do is every time you hover with your mouse over an individual cell, you see information depending on what you have selected on the right panel. In this case, I'm working with density, so it's going to give me the overall transcript count on each one of these cells, which is about 240 transcripts decoded inside each one of these cells. And if I hover, let's say, on the tumor region, I can see that these cells have 1.5K transcripts. So there is a huge induction on the number of transcripts. That's why I was mentioning earlier, be careful with the central tendency metrics, because as you can see, this tissue is quite heterogeneous from the transcriptional perspective. So it does not make necessarily too much sense to work with the averages or the medians to try to define what's going on. Now, I can change the coloring of my cells. And for example, I could analyze the segmentation method used for outlining each one of these cells. And as you can see, what I would like to preferentially visualize is a lower number of cells segmented by nuclear expansion, which are here denoted by light blue. And if we take a look across the tissue in general, that's what we see. The vast majority of the cells are segmented either by the boundary staining in this light red, pink, or in green by ether stain. So this is good. And there are a few things to expect here. The smaller the cells, the less cytoplasm, the less membrane they get. So in some cases, nuclear expansion might become predominant. And for cells which have a larger size and a larger cytosolic or membrane signal, it's easier to segment using the other two approaches with the segmentation. We have also a modification of the pipeline, which is more recent, which allows to account for larger cells, which is also very interesting in some tissues where you have cells which are like larger or multinucleated. So we have actively reworked the algorithm, so you can keep your Explorer up to date by making sure you have the most recent version of it. But we have done some work in the background to try to make it work better to represent property cells. And then I can here go by group affiliation. And in the group affiliation, the groups are basically the different algorithms for clustering that I can use for visualizing my data. So if I go to the graph-based clustering is the automatic clustering done by the Xenium onboard analysis pipeline, which is what I showed on the report previously. And here we take the expression of the 5,100 genes, the custom part plus the base panel, and then this clustering is automatic. Depending on the results of this clustering, and here as you can see, each time I hover on the individual cells, I can see the cluster they belong to. And in here it's interesting because let's say if I'm working with the H&E staining, and I go here to the clustering and I go to the opacity, I can make my signal maybe weaker. As you can see, I can check very easily with the morphology of my cells according to the H&E image. So if I'm working with a pathologist again, pathologists are very good at determining cell types according to their morphology and H&E. I'm not an expert, but for example, if I go
1 second, please, to let it think. If I go to this part down here, I can clearly see, for example, that these nuclei do not look very healthy. They look a little bit fragmented, so it looks very necrotic. And this is very easily understandable from the H&E image. So working in combination with the clustering and the H&E makes it easier to make sense of the transcriptional data with morphology and vice versa as well. So I can make use of these features in combination. What I was mentioning before also, I sometimes like to work with some of these signals, not necessarily all of them, but I might be interested in keeping my nuclear signal there. Maybe it's too bright, so maybe I can make it a bit weaker, and then I can make sure that my segmentation is actually working, outlining cells properly. And it is, as you can see. Okay, going back to the identity of these cells according to their transcriptional program. This is the automatic clustering, but I mentioned that what I did here, I imported the clustering zone with single cell. And single cell, there are many pipelines, some of them semi-automatic, I would say. We have the Nextcloud. There are some other service providers for that, in which you can upload your data sets and you can have them pre-annotated by the usage of artificial intelligence in some cases. So the main advantage is what defines a tumor cell is basically an unbiased approach to the identity of this cell. So in this case, that's what we did. We have a large combination of genes which help us define these tumor cells as such. And if you pay attention to the color coding, this is what we see on the data. If I increase the opacity a little bit to make it a more clearer, you can see this mosaic basically the colors correlates with the annotation of each one of these groups. What's interesting now is I can start toggling each one of these groups independently. And of course, I can do it in combination with, for example, morphology. So I'm gonna go back to my H&E staining. I'm gonna maybe reduce a little bit the opacity to have it lighter in the background. And then I'm gonna work with my cells on top of it. And I'm gonna also play a little bit with the opacity so I can more or less visualize both. So I think if I go in, I can more or less see the H&E under these cells. And here we can start visualizing some interesting things. One of the things that we noticed on this data set was the presence of different types of cancer cells. So if I take a look at the tumor cells and I turn them on, it's very easy to visualize on the tissue section where these tumor cells are. Now, some of them were labeled as tumor cells. Some of these cells are inactive proliferation. And as one could expect, the proliferation of these cells is supported by some tumor-associated fibroblasts, which are very intimately associated with them on the niche. One could ask as well, what happens in this case with T-cell responses? So if I keep a little bit these cells there and I ask where my T cells are, as you can see, they're pretty much outside the tumor region. So these cells are not actively infiltrating the tumor area. So there could be some immunosuppressive mechanism preventing infiltration or active infiltration of these T cells into the tumor stroma. It's not the same for macrophages. Macrophages are actively infiltrating the tumor region, and potentially if I dug deeper into this macrophage compartment, I could start dissecting them and maybe identify some
subpopulations of tumor-associated macrophages, if that was the point of my research. But what's interesting, I can really see the spatial association between these cell types and the tumor structure, which is the whole point of doing spatial. Now, if I go back to the structure of the tumor, something interesting we noticed is the pathologies could identify. Where is it? Some cell lining, which were cells that had a phenotype compatible with cyst adenocarcinoma, which is a different type of cancer cell. And as you can see, it's interesting to see that these cells basically outline some empty spaces in the tumor, and they are quite separated from the main tumor cell population. Now, another thing that we observed was that there was a particular phenotype of tumor cells that had a low expression of SOX2, and these cells were found in association with these VEGF-A positive cells. As you can see, they are intimately associated, and they tend to be, I'm gonna change the color of these to make it more visible. Let's use this orange. As you can see, the cell lining, this line of cells, which is composed by this adenocarcinoma cells, it's always exclusive in terms of their spatial colocalization with these SOX2 negative or VEGF positive tumor cells, which is interesting. They are mutually exclusive. And then if we take a look at these tumor cells, this is also interesting because if we take a look at how they are structured on the tumor microenvironment, you can see how these SOX2 negative cells are always surrounded by these VEGF producing or expressing cells, which seem to be supporting their growth in the tumor stroma. And we know that VEGF is the vascular endothelial growth factor is responsible for generation of endothelium. But in this case, if I now turn off my cells to inspect the morphology, I can see that these are the cells that seem to be necrotic. So these yellow cells here, I'm going to try to make it less, to put down the opacity. As you can see, these cells are quite necrotic. So this is compatible with a hypoxic phenotype. So hypoxia is something pretty common in tumors. We all know that they are not necessarily irrigated by the vascular compartment. And the fact that they are surrounded by these VEGF expressing cells, which are associated with them in a consistent manner in the general context of the tumors, you can see they are always associated everywhere in this domain, right? Kind of hints that in this case, VEGF, rather than being connected in a functional manner with the generation of new vessels, could be connected with having a phenotype of vessels that's more leaky, maybe facilitating the extravasation of cancer cells using this vascular component, but it's not necessarily delivering oxygen to the cancer cells or to the tissue in this region, because we see from the hematoxin that the phenotype is more consistent with necrosis, which is something we expect to see in conditions of hypoxia, which is pretty much the contrary. So as you can see, we can explore in a more holistic and global manner what's happening in the tissue. I hope I showed to you in an effective manner, in a simple manner, easy to follow, that you can make use of what you know, pathology, microstructures, H&E, in combination with the new information that you get from the transcriptional layer that's provided by the Xenium 4 analysis pipeline. You can import the annotation on a connected or previous maybe single cell experiment in order to name your data more effectively with a whole transcriptome experiment. But there are a number of papers that show that you don't need necessarily a lot of genes to do this, to define what a cell is, especially for known phenotypes.
Xenome Explorer is mainly designed for visualization. Of course, it's also possible to do some more analytical things, like I could come here, I have a selection tool, this lasso tool in which I can do a freehand selection. If I was interested on the phenotype of these, let's say VEGF positive cells, I could always highlight them. I could have my cells here. It's like I'm gating on the tissue, and then I could go to my transcripts. And in here, I could ask the instrument, I want to see what's the expression in terms of counts inside each one of the cells in my selection for the genes I want. So just to make it easy, let's say I keep only this part. So the genes I have selected here, all these genes are the ones that I have counted, and it's going to give me the count per cell or the average counting on my region. So this is the average counting on the region or inside each of the individual cells. And this information you can always export as a CSV file. So you can start imagining that you could have this cell, this region here. You can make a second region here, export the data, and have a differentiation expression region versus region for a selection of genes. So there are a large number of things you can see, but I think the most powerful part, as I shown to you before, is to be able to access this transcriptional information in the light of the information from the tissue morphology and histology. So that's the end of my demo. Hope you liked it. And if there are questions, I think we can proceed to answer them. Thanks. Thank you, Andres, for your time and for the lecture. It was amazing for us. We have two questions on the chat. I think it's better you read there. Okay. Friends, talk, interesting presentation. Thank you. Would you please share your work email? Currently, I'm working on developing targeted cellular immunotherapy in ovarian cancer, and I would be happy if we can connect to how to. Yeah, absolutely. I will write down your email, and I can contact you privately. But anyway, maybe I can put my email on the chat as well, You don't in need to case do there are that some. now, Andres. No? Okay, Nayara, cool. a gente pode, você pode entrar em contato com o nosso time aqui da PensaBio mesmo, e a gente faz esse. Okay, so second question. Does Xenium generate CSV output files containing transcript tables, cell mask, cell ID, and special coordinates for both transcripts? Can this... Okay, yeah. The first question is, it's not a yes, because we don't generate necessarily CSV files for everything. We have different file formats for different layers of information. For example, segmentation mask, for well, we have like parquets are, we use the standard output files, so the data is fully compatible with pretty much any third-party pipeline we can think of, like Seurat or SquidPy, anything coded in R or in Python. So definitely compatible. So yes, the data can be readily explored by informaticians as they would like. It's an open architecture file. It's not proprietary. Is the dashboard presented open to all users, or is it only for experimental example data sets? Can users upload their own Xenium data to the platform? The Explorer runs locally on the computer. So I have it running on my laptop at the moment. So I just download the data bundle and I open it with Explorer. So it's not cloud-based, which is also important to mention. You can run it locally on your computer, so you can make the data accessible by all users who are running Explorer on their individual laptops. Thank you, I think that's Andres. it. Yes, thank you so much. Bom, vamos seguindo agora. Nosso webinar está se encaminhando para o fim, com ótimas palestras. E para finalizar com chave de ouro, a gente vai ter a nossa última palestra agora, da célula única arquitetura tecidual, gerando tecidos
gerando e testando hipóteses em doenças, com o nosso palestrante Bruno Matuque, pesquisador do Centro de Pesquisa do Albert Einstein e da Faculdade de Medicina da USP. Bruno, fique à vontade, muito bem-vindo, pode compartilhar sua tela. Bom dia a todos. Vocês me escutam? Peraí, acho que talvez esteja Sim. melhor. Deixa eu só mudar o microfone, que acho que às vezes funciona um pouco melhor, né? Aqui. Bom, primeiro agradecer o convite para falar um pouco sobre Spatial. Eu brinco com quem me conhece, vi que tem algumas pessoas no chat que a gente se conhece, que a minha missão voltando para o Brasil era, de certa forma, difundir esse conhecimento, e aí ter a oportunidade de falar mais uma vez aqui é sempre uma honra. Então, obrigado às meninas pelo convite. E a ideia, até tá conversando com elas aqui, no ano passado a gente fez uma apresentação parecida e eu acho que eu acabei fazendo uma coisa muito profunda. Eu pensei em fazer algo um pouco mais, um overview e um entendimento do que pode ser feito em relação à análise de downstream. Acho que o Andreas fez uma apresentação muito bonita com os dados, né, gerando ali o output com as suas células anotadas, e a partir dali, do que ele mostrou agora, o que a gente consegue fazer. Uma pequena questão, o que ele acabou de mostrar é um dado super complexo, super limpo de chegar naquele ponto que ele está ali, né? Então, você ter essa relação dos clusters, dos tipos de célula, com as arquiteturas, do que está acontecendo no tecido. E a ideia é como é que a gente quantifica, como é que a gente responde as nossas perguntas biológicas com aquela ferramenta ali, com aquelas análises que ele mostrou. Então, eu vou fazer meio um overview. Deixa eu dar um share aqui. Tá aparecendo tudo? Tá, né? Boa. Bom, vocês já me apresentaram, muito bem. Eu tenho um disclaimer que eu sou cofundador de uma startup nos Estados Unidos chamada Stratica Bioscience. E acho que a Carol falou um pouquinho sobre essa parte, né, da diferença entre a parte da evolução do genomics, então não vou me aprofundar muito, mas basicamente o que a gente vai. ah, Só fechar aqui. O que a gente vai focar vai ser um pouco aqui na parte de spatial, mas também como é que a gente utiliza dados de single cell para gerar hipóteses e gerar anotações para ir até a parte do spatial, né, para chegar naquilo ali que o Andrés mostrou. Bom, acho que foi a pergunta de alguém ali no chat, agora já não me lembro quem foi, que é como é que funciona ali os canais, né? Então a Carol explicou um pouquinho da parte cíclica. Então, os equipamentos de Spatial Transcriptomics e o Xenium dentro deles, toda vez que a gente vai pensar num painel, né, 200, 300 genes, a gente tem que pensar nos ciclos, né? Então, na verdade, são ciclos de hibridização. E cada ciclo ele é escaneado por um microscópio, e depois esses ciclos são alinhados todos, né? Então faz um stitching da imagem e gera uma imagem final. Mas na verdade aquela imagem foi adquirida ali por diversos ciclos, né? E esse método ele é mais comum para os modelos que são probe-based, né? Para o Spatial Transcriptomics, que é probe-based, que é como o Xenium faz. Mas a gente tem, como eu não trabalho para a 10x, tá? Vocês me desculpem, tem outros modelos de probe-based. Aqui no Brasil a gente só tem o Xenium. A gente tem um outro dado de Spatial Transcriptomics, que seria o Sequencing Base. E aí tem próprias tecnologias da 10x, né, como o Visium ou Vision HD, em que em vez de você hibridizar sondas de hibridização in situ e fazer isso ciclo a ciclo, você vai ter a confecção de pequenos beads, né, pequenos quadradinhos na lâmina, e esses pequenos quadradinhos vai ter uma leitura de todos os transcritos, usando uns códigos de barra, todos os transcritos que estão ali dentro, e aí você vai sequenciar esse código de barra, esses transcritos numa tecnologia, numa plataforma subsequente. Para cada uma das tecnologias tem vantagens e desvantagens, né? Acho que aqui para o Xenium ele funciona muito bem quando a gente está pensando nessa questão, numa pergunta biológica de qual é a minha célula que está fazendo uma determinada alteração, numa determinada arquitetura. Mas se a gente tem alguma coisa mais exploratória, né? Você não tem seus gene targets ou você quer entender a diferença entre diferentes grupos de doença, pensar em metodologias de spatial transcriptomics que são baseadas no sequenciamento pode ser uma boa alternativa. E aqui é uma explicação de mais ou menos como funciona essa parte cíclica que eu falei. Então, você vai jogando de 3 ou 4 probes de hibridização, e isso, se a gente for falar de proteomics, isso pode acontecer com proteína para imunofluorescência também, né? Então você pode colocar 3 ou 4, escaneia toda a lâmina, guarda aquela imagem. Faz isso mais uma vez, guarda aquela imagem. Vale lembrar que, na verdade, isso não fica na mão do pesquisador. Esses equipamentos todos são, como a Carol mostrou, um equipamento gigantesco.
você só põe a sua lâmina e todo esse processamento, escaneamento, remoção de sonda, colocar novas sondas, o cleaving, né, da imunofluorescência, a remoção da imunofluorescência, o dequenching step, é tudo feito pelo equipamento, tá? Então você já recebe aquele output final. E aí o que eu queria, na verdade, me debruçar assim hoje para a gente conversar, e aí até ouvir as perguntas de vocês, é quais são as capacidades do que a gente pode fazer com biologia espacial, né? Acho que o Andrés mostrou muito bem o que a gente pode fazer com o Cell Annotation e um pouquinho da análise de arquitetura e até um pouquinho dos DGs, mas eu vou tentar passar uma a uma daqui dessas capacidades. é, e mostrar exemplos de projetos do laboratório, coisas que a gente ou já fez ou está fazendo, algumas publicadas, algumas ainda não, para vocês terem um entendimento mais real life de como, de como as coisas funcionam, tá bom? A gente vai começar pelo que o Anders passou, que é o Cell Annotation. A gente normalmente no laboratório, a gente sempre parte da anotação celular utilizando algum dado de discovery, né? Então, por isso que eu falei que é bem interessante a gente ter o dado do single cell ali, porque ele, ou um dado exploratório como o Vision, porque ele ajuda a gente para entender a entender um pouco a diversidade celular naquela sua amostra ou a variação entre pacientes ou não. Então, isso aqui é parte de um paper nosso que vai ser publicado segunda-feira, agora às 11 horas da manhã ele sai. Literalmente. Não é brincadeira, é verdade, recebi isso da press conference, porque ele vai receber um press release na Cell, e que a gente fez um mapeamento de tecidos da cavidade oral de single cell RNA-seq. E esse mapeamento ele funciona como um guia para vários outros projetos que a gente tem no laboratório, né? Então, esse é um pipeline bem estabelecido, um workflow do laboratório, onde a gente faz single cell RNA-seq de amostras, a gente por vezes integra dados que a gente gerou no laboratório por dados públicos disponíveis, para a gente ter uma maior capacidade principalmente para anotar tipos celulares mais raros ou estados celulares mais raros. E aí a gente vai para a parte de validação espacial. Então, muito bem, a gente criou a nossa hipótese, a gente achou o nosso tipo celular, achou seja lá o que for. A gente vai validar isso no Spatial para ver como está acontecendo, muitas vezes usando proteína e transcrito, e depois a gente vai fazer análise de downstream de bioinformática, que é o que eu vou acabar me debruçando um pouquinho mais. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente integrou 250 mil células de dados de single cell RNA-seq, mais de 4 milhões de proteína, e o laboratório atualmente a gente se divide em nichos, né? Até vi que tem a Jaque está aqui assistindo, que é uma pós-doc do laboratório, trabalha mais com mucosa, é, mas a minha parte do laboratório é um pouco mais com glândula salivar. Então, eu vou me debruçar um pouquinho para falar como é que a gente faz esse cell type annotation com spatial em glândula salivar. Então, tudo começa com a gente fazendo um subcluster daquele atlas grande que a gente fez. Então, aqui no caso, a gente faz um subcluster só das células de glândula salivar, e a gente vai fazer essa anotação, que é uma anotação preconizada pelo Human Cell Atlas, né, o modelo de anotação em Jamboree, que você junta pessoas para discutir o que está acontecendo, mas sempre numa análise de camadas, né, uma tier cell type annotation. Então a gente vai fazer uma anotação um pouco mais branda e mais genérica do que é aquele tipo celular e vai aprofundando fazendo outros subclusters, né? E para a gente validar os achados ou não, e para ficar um pouco mais claro, eu vou me aprofundar nesse microambiente aqui, que seria o microambiente perivascular, que é uma coisa que eu tenho um interesse peculiar aí em vários assuntos que eu pesquiso. Então a gente vai fazer um subcluster do single cell RNA-seq só dessa região para entender o que está acontecendo. E aí, uma vez que a gente achou os tipos celulares, a gente vai ver se na lâmina, com marcadores que a gente achou no single cell RNA-seq que eu tenho no spatial, se esses tipos celulares estão lá ou não, né? Então, aqui um exemplo, a gente tem os pericitos, né, em volta dos vasos, e essa comunicação entre os pericitos e os fibroblastos advenciais perivasculares é um assunto de grande interesse que a gente tem. Eu queria ver onde esses pericitos estavam para entender como eles se comportavam em diferentes situações e em diferentes glândulas salivares. Então, aqui está um exemplo, a gente construiu um painel de Spatial Transcriptomics baseados nos nossos achados de single cell RNA-seq, que acho que essa é uma parte bem importante. Se você tem um dado exploratório, quando você for construir o seu painel para o Xenium, faça uso desse dado, ele pode ser um dado público disponível, né? Você na verdade, vai até a Tenex pede para que você faça um upload do seu dado de single cell RNA-seq enquanto você está fazendo o seu painel.
Mas é importante que esse seu painel responda a sua pergunta, né? A maioria das pessoas vão acabar não usando o painel de 5.000 genes, que é o que o Andrés mostrou aqui, porque ele tem um custo um pouco mais elevado. Mas os painéis menores, né, de 380, 480 genes, eles também respondem perguntas biológicas muito boas, desde que eles sejam desenhados para essa pergunta. Então, aqui dando um exemplo, né, de marcadores de pericitos, de célula muscular lisa, isso até um vaso de uma glândula salivar. A gente sempre faz uma confirmação também com proteína, porque isso é uma coisa que a gente tem notado bastante, que há uma não convergência entre os transcritos e as proteínas, principalmente em tipos celulares que têm uma dinamicidade um pouco maior, né? Então, células imunes, por exemplo. Então, e a proteína é mais estável, então a gente sempre tenta ancorar a nossa anotação numa proteína. Então, aqui, por exemplo, a gente está olhando um vaso, eu estou vendo a célula que é actina musculíseo positiva, colágeno 4 negativo e panцitocreatina negativo e CD31 negativo para tentar achar os meus pericitos aí em volta. E uma vez que eu achei ele na proteína, eu vou olhar de volta no transcrito para ver quais são todos os outros transcritos que estão ali dentro. Então, um resumo é a gente sempre tenta fazer essa ancoragem na proteína para depois ir um pouco mais profundo no transcrito. E o objetivo final nosso é fazer basicamente isso daqui, né? Que é construir um gráfico de Voronoi. Eu não sei quanto vocês estão familiarizados ou não, mas é como é que eu reconstruo minha lâmina, igual ali o Andrés mostrou, com os meus tipos celulares, né? Então eu não quero mais só ver os meus canais, eu não quero mais só ver os meus transcritos, mas eu quero ver exatamente o que é cada uma dessas células e depois eu vou perguntar para cada uma delas o que está acontecendo ali, e que vai ser pode ser relacionado ao estado celular, pode ser relacionado ao microambiente em que ela está implementada, como o Andres acabou de mostrar, pode ser relacionado com a vizinhança, as outras células que estão em volta. Então, esse aqui é um dos trabalhos que a gente está fazendo agora, que é uma evolução desculpa, através da idade, né, é tudo humano, das glândulas salivares, é um trabalho em colaboração com a Universidade da Virgínia, onde eu estarei até dia 9 de abril, mas realizado majoritariamente aqui na Faculdade de Medicina da USP, é, onde a gente está tentando entender a mudança do parênquima secretório, e aí é muito legal, porque você visualmente consegue entender essa substituição do parênquima secretório. E uma vez que a gente tem isso, aí a gente pode fazer várias análises. Então, a Nayara perguntou ali, né? Você ganha um arquivo CSV, né? Um arquivo no Excel ali com as suas. Com seus transcritos, com as suas proteínas, mas esse não é o output que vai ser manejado, né, para você achar, ter conclusões. Na verdade, o output esperado que você quer é um output pós esse CSV, onde você já tem as suas células anotadas ou não. Então, aqui do lado esquerdo, um exemplo que você pode pegar, por exemplo, no meu caso, eu peguei cada uma das amostras e fui procurando qual que era a proporção de células dentro de cada uma dessas condições, na parótida, na submandibular, em todas as glândulas salivares que a gente tem na cavidade oral. E aí, com isso, você já consegue dizer, por exemplo, que você tem uma condição que tem mais célula B, mais célula T, seja lá qual for a sua pergunta biológica. Então, acho que essa é um grande primeiro passo de análise que pode ser feito, que é uma análise de cell type proportion, né? Qual é a minha proporção de células dentro de determinado caso. Isso pode ser feito no nível do paciente. Então, estou querendo comparar o paciente A com o paciente B e eu vejo a minha proporção de células ali. Mas também pode ser feito no nível arquitetural, como o Andrés acabou de mostrar. Ele mostrou uma área ali de necrose. Eu queria ver só se aquela área perinecrose, a proporção de células ali é diferente de uma outra área que está mais atípica ou que tem invasão perineural, seja lá qual for a sua pergunta biológica. Então, acho que essa é uma primeira análise que pode ser feita e que já traz vários insights aí para a gente e muitas vezes já responde muitas perguntas. Uma outra análise que a gente consegue fazer quando a gente tem os cell types é um aprofundamento nos tipos celulares de acordo com o espaço de distribuição deles, né? Então, vou dar um exemplo. A gente estuda bastante heterogeneidade de fibroblasto no laboratório. E a gente queria entender quais eram os subtipos de fibroblastos que tinham aí nesses tecidos da glândula salivar e na cavidade oral. Então a gente pegou só os fibroblastos que estavam aqui, a gente fez um subcluster e usou os top expressed genes, né? Então os genes mais expressados dos nossos fibroblastos para ver como eles estavam sendo divididos. A gente encontrou 8 populações de fibroblastos, que alguns já eram conhecidos na literatura, outros a gente mesmo olhando no HE, por exemplo, o perineural era um fibroblasto que a gente não estava conseguindo clusterizar muito bem, mas usando aquela ferramenta que o Andrés mostrou do HE, a gente olhando no HE e falava, putz, aqui está claramente, formava-se um cluster, ele estava claramente em forma em volta de um nervo, mas a gente não conseguia achar os marcadores ali canônicos de um fibroblasto perineural.
Então a gente separou muito pela distribuição espacial. Então, uma vez que você separou aí, no nosso caso, os 8 subtipos de fibroblasto, a gente consegue reimputar ele na lâmina para ver onde eles estão distribuídos. E aqui um exemplo que eu sempre gosto de mostrar, a gente encontrou esse Stress Response Fibroblast, que é um fibroblasto responsivo a estresse mecânico e a desafio biológico, conhecido na literatura, principalmente para quem estuda com dermato, não sei se tem alguém aí no grupo, mas na cavidade, em mucosa não é algo bem descrito, e aí a gente fez um subcluster deles, a gente encontrou um tipo mais responsivo ao estresse mecânico e um mais responsivo ao estresse relacionado à invasão bacteriana. E quando a gente foi olhar, a gente viu exatamente que esse Stress Response Fibroblast, o type 1, o tipo 1 e o tipo 2, a gente tinha um que ficava mais próximo do epitélio e um mais profundo. E esse mais profundo, mais estromal, ele também era o tipo predominantemente na glândula salivar, tá? Então, uma outra opção de análise relacionada à anotação de célula é você ir muito profundamente em qual que é aquela célula, né? A gente consegue ir fazendo subclusters, vendo quais são os genes mais expressos dentro desses subclusters e olhar para a lâmina para ver onde eles estão. Pode ser que o seu subtipo esteja em volta do vaso, esteja em volta da lesão, esteja em volta do tumor consequentemente, você começa a responder as suas perguntas biológicas, certo? Uma segunda análise seria, e é quase complementar a essa, é uma análise de estado celular. Uma vez que você tem as células anotadas, a gente pode começar a se perguntar se aquela célula está mais exausta, se ela está proliferando, se ela está ativada ou não, e entender essa correlação dentro do espaço. Então, esse aqui é um outro trabalho, onde a gente olha por estruturas linfóides terciárias em glândula salivar de pacientes com GVHD, e a gente encontrou esses TLS formados, e a gente queria entender o grau de exaustão desses TLS. Então, a gente pegou as nossas células já anotadas, e a gente foi olhando o que cada uma delas expressava, CD274, PD1, PDL1, PDCD1, que é o gene, né, de PDL1, para saber se aquele TLS estava mais exausto ou menos exausto. E você pode comparar isso entre os seus tecidos. Então a gente pegou uma outra doença de mucosa, que também forma estruturas linfóides terciárias, e essa de glândula, e começou a comparar como o grau de exaustão delas acontecia diferente. Isso a gente sempre pode fazer no âmbito transcriptômico ou no âmbito proteico, né? Uma das coisas que a gente tem notado, e eu falei um pouquinho, é que quando a gente está falando desses cell state markers, a convergência entre proteína e RNA é um pouco maior, né? Então a célula que está transcrevendo, ela também está apresentando a proteína ali. Então funciona um pouco melhor essa análise. Bom, então isso tudo baseado com os nossos tipos celulares. Acho que já dá para vocês pensarem, aí terem várias ideias dos projetos de vocês, o que, que daria para fazer, mas a gente vai. Esse é só o primeiro passo e talvez o mais simples deles, de tudo que a gente pode fazer com o Spatial. Então agora eu vou me debruçar um pouco mais sobre, de fato, as questões espaciais, porque agora a gente só estava falando de tipo celular, até parece um pouco que a gente está fazendo uma análise de dado de single cell RNA-seq, né? Como é que a gente usa as coordenadas? Então, no arquivo que a Nayara perguntou se ele que é o output ou não, um dos arquivos lá é a posição das células e a posição dos transcritos, né? Você tem um Parquet file que diz a coordenada XYZ das células e outro que diz o XYZ dos transcritos, tá bom? Então a gente vai usar esses arquivos para fazer perguntas relacionadas à biologia. Aqui eu vou usar um exemplo desse mesmo trabalho, mas numa outra abordagem do GVHD, que é, eu sou patologista de treinamento, eu sempre tive muita dificuldade de identificar a diferença entre essas lesões periductais aqui, né? Então aqui tem 3 lesões periductais completamente distintas, aqui é Sjögren, isso aqui é a doença que a gente estuda, que é o GVHD, isso aqui é uma doença crônica da glândula salivar, esse aqui sou eu no primeiro ano lá no mestrado, não sabia fazer nada, e esse eu no último ainda não sabia diferenciar nada, por isso eu abandonei a patologia e resolvi fazer pesquisa. Bom, claramente uma pergunta de vizinhança, porque quando a gente rodou um Spatial Transcriptomics, Spatial Proteomics nessas áreas, e a gente via que a relação de proporção celular, principalmente das células imunes, era muito parecida. Aqui a gente tem um pouco mais de fibrose, então esse castanho é fibroblasto, mas em relação à resposta imune era muito parecido. E a gente não conseguia diferenciar essas doenças por conta do tipo celular e da proporção das células. Ou seja, o que eu mostrei logo antes não me resolvia esse questionamento. Então a gente começou a fazer algumas análises de vizinhança, que basicamente tem vários algoritmos para análise de vizinhança. A gente desenvolveu o nosso, quem desenvolveu foi o Koa, que na época ele era um aluno de doutorado na Universidade da Virgínia. Hoje ele já é um staff scientist nosso, que é um algoritmo que vai levar em consideração
essa coordenada x, y e z de cada uma das células, vai levar em consideração a distribuição dos transcritos dentro de cada célula e vai levar em consideração padrões de repetição desses dois fatores, tá? E essa é a inovação desse método de vizinhança, de análise de vizinhança, porque a maioria das análises de vizinhança elas, elas caem sobre só o x e o yz, né? Então você faz uma triangulação para ver como aquele triângulo se repete entre você ter, por exemplo, uma célula B, uma célula T e uma célula, outra célula T. E você fica vendo como isso se repete, mas você ignora toda a informação que levou àquela anotação, né? Que são os transcritos que estão lá dentro. Então a gente desenvolveu um método escalonável que você consegue fazer com. A gente já fez até com 300, 400 amostras ao mesmo tempo, é, de como essas vizinhanças se repetem. Então aqui nesse caso a gente pegou algumas doenças de glândula salivar. Cada cor que vocês estão vendo aqui é uma vizinhança que foi reconhecida pelo nosso algoritmo, que chama Constellation. É, e aí a gente consegue ver como essas vizinhanças vão mudando de acordo com a doença. Aqui a gente tinha glândulas saudáveis, pacientes com COVID, pacientes com Sjögren e pacientes com GVHD, glândulas salivares desses pacientes. A gente constrói um TMA, né? Então, um Tissue Microarray virtual, porque como essas lâminas são rodadas separadas, a gente precisa juntar todas elas no mesmo lugar. E a gente pede para o algoritmo olhar para todas as lâminas ao mesmo tempo e me falar como essas células estão se repetindo ou não. E a gente consegue ver como essas vizinhanças estão mudando, tá? E aqui é um exemplo do resultado que a gente até apresentou no Gordon Conference no ano passado, é que então, cada número aqui é uma das vizinhanças, né, um dos clusters de vizinhança, e do que é composto esse cluster de vizinhança. Então, quando eu olhava para Sjögren, apesar da gente saber que a proporção das células é a mesma, a repetição dessas células, ela se apresentava mais como infiltrado perivascular, tá? Quando a gente olhar para a COVID, era alguma coisa mais periductal, mais relacionada à célula B e célula apresentadora de antígeno. E no GVHD, que é uma coisa que a gente sabe, é algo mais, você já sabe muito bem, relacionado à resposta linfóide, com célula T. Mostrando que se a sua pergunta não for uma pergunta de eu tenho mais do que uma célula ou uma outra, mas um padrão organizacional, talvez o ensaio certo para você procurar para responder a sua pergunta seja um ensaio de biologia espacial, tá bom? Muito bem. Eu sei que é muita informação, né? Um dia vocês me mandam mensagem, eu sou ruim de responder, um dia eu respondo, mas é, é, a gente vai chegando lá. A minha ideia é realmente fazer um passeio de tudo que dá para fazer, porque às vezes vocês vão fazer um cherry picking, né? Pega oh, putz, essa ferramenta funciona muito bem para mim, guarda ela na cabeça, escreve no caderninho aí do lado, e aí a gente vai trocando paper, tem muita coisa publicada sobre isso, de como fazer essa análise, tá bom? Bom, vamos imaginar que dentro dessas vizinhanças eu tenho uma organização própria dentro delas, né? Então, é, a gente tem a vizinhança lá que eu mostrei, por exemplo, a vizinhança 5, que eu tenho célula natural killer, endoteliócito, CD8, CD4, Treg e célula B. Mas como essas células estão distribuídas dentro dessas vizinhanças também é algo muito importante. O Andrés mostrou agora uma área ali de necrose. Eu, por exemplo, gosto muito de saber se quem está encostando a área de necrose é a minha célula vascular ou se é uma célula T, por exemplo, citotóxica, né? Então, esse é um nome que a gente criou no laboratório, ele não é exatamente muito difundido ainda, mas é uma análise de sintaxe, né? Então, imagina que cada vizinhança é uma frase, né? Você tem as palavras, cada célula é uma palavra, e como é que a gente pode trocar a ordem dessas palavras para entender o que está acontecendo ali dentro, né? E esse também é um trabalho que o Koa está desenvolvendo, o Koa e o Joaquim, que são dois staff scientists lá na VCU. A gente tem um coorte de mais de 900 tumores, onde a gente fez spatial proteomics, spatial transcriptomics deles. A gente tem pacientes que a gente tem um follow-up de até 5 anos, no mínimo 5 anos de todos esses pacientes. Aqui é um exemplo de um TMA e a gente divide os pacientes entre survival e não survival, né? Pacientes que foram a óbito ou não. E a gente começa a olhar essa distribuição dentro dos cores ali, né? Dentro dos TMAs. Então aqui tem alguns exemplos de tripletes, né? Que é o que seria uma dessas organizações. Então a gente caracteriza as organizações em dupletes, tripletes e quadrupletes. E aqui é um exemplo da análise de triplet. Não sei se é assim que fala em português. Bom, aqui então, tumor cell, onde que está a densidade daquilo? Fibroblast, fibroblast, fibroblast. Ou se eu tenho fibroblast tumor cell, se a gente começa. Aqui são só com células estruturais, para a gente entender como que é a distribuição de densidade desses tripletes dentro do tecido. E essa é uma informação que a gente, até então, ela começou até. Eu sempre conto a história, ela veio com um dos senior scientists do laboratório,
que é um super parceiro, ele é químico orgânico e vem um pouco de uma pergunta de que moléculas de química orgânica, quando a gente está estudando química orgânica, o arranjo delas modifica a função delas, né? E, e a gente começou a tentar correlacionar essa análise de sintaxe com a predição de vida ou morte dos pacientes, tá? Então, por exemplo, se a gente pegou então 6 tipos de tumores que a gente tinha lá com todos os nossos pacientes, a gente estava vendo como, se a gente olhasse esse arranjo, a gente tinha uma melhor entendimento do desfecho de morte, desfecho duro dos pacientes. E para alguns tumores isso funcionava melhor, para tumor de cabeça e pescoço, que é o que a gente trabalha, coincidentemente, funciona muito bem a gente entender se a gente tem esses tripletos ou não. Para alguns outros tumores, por exemplo, como ovariano, e isso funcionava um pouco pior, tá? A nossa ideia agora, isso é o que a gente está desenvolvendo, é como é que a gente adiciona essa análise de sintaxe com a microarquitetura, que foi o que eu falei no começo, né? Então, se eu tenho uma área, por exemplo, de estrutura linfóide terciária, faz diferença eu ter uma célula T, T, célula B, ou C, B, T, T, né? Como é que é a distribuição dessa célula? A ideia é a gente fazer, elencar isso aqui em 9 micronichos para ver como essa análise de sintaxe conversa com a arquitetura, tá? São análises não supervisionadas que a gente faz, então é você jogar os dados num algoritmo não supervisionado para ele tentar dividir isso e organizar esses dados de forma não supervisionada. A gente vê se a gente consegue correlacionar com o desfecho duro dos pacientes. Beleza? Vamos lá. Quinta ferramenta. Segura aí, gente. Não percam o trem, não. A gente tem, então, citocinas, né, quimiocinas que estão no painel. Você vai ter lá seus CXCL, suas interleucinas. Uma parte muito importante da análise de single-cell RNA-seq, né, quando a gente não está falando de spatial, são as análises de comunicação célula a célula, né, o cell-cell communication. Só que toda análise de cell-cell communication no single-cell RNA-seq, ela é uma análise baseada em inferência, né, porque a gente não sabe se aquela relação parácrina de fato existe ou não, né. Você pode estar pegando uma célula do dedão do pé e da unha da mão, e vai lá, tem os receptores estão sendo super expressos naquele momento, o modelo vai te falar que aquilo está acontecendo, mas se não for uma comunicação endócrina, isso é só uma inferência. Com o Spatial a gente consegue fazer uma validação um pouco melhor disso, ela ainda não é uma validação perfeita, mas a gente consegue fazer uma análise de concorrência desses padrões de receptores e ligantes. E aqui eu vou frisar mais uma vez em algo que eu já falei algumas vezes, que esse é um trabalho até que é uma pós-doc do laboratório que é a Lise que encabeça. A gente desenvolveu, e é um paper publicado pelo nosso grupo no ano passado, esse negócio que chama Spatial Proteotranscriptomics, né? Então, é isso mesmo. Transcriptômica, proteômica espacial, onde a gente faz o Xenium, a gente faz um Spatial Proteomics ao mesmo tempo, e a gente faz essas ancoragens das células, as anotações para ancoragem na proteína para descobrir as células, tá? Isso parece simples, e laboratorialmente é simples, não é muito complexo, porque são equipamentos de muito fácil manuseio do usuário, né? Você coloca a lâmina dentro do Xenium, ele te dá o resultado, você coloca a lâmina dentro do seu Spatial Proteomics, ele te dá o resultado, mas aí você fica com ensaios separados, assim, né? Como é que você junta isso? É bem complexo. A Lise tem se debruçado bastante no alinhamento desses dados, como é que a gente alinha esses dados, e a gente percebe que ter esses dados alinhados ajuda muito a gente no entendimento desse tipo de pergunta, porque você tem uma ancoragem proteômica mais instável de como essas correlações entre os receptores e ligantes estão acontecendo, a correlação com as células, e aí você pode fazer uma análise mais profunda nos seus pares de receptores e ligantes. E esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Daisy, que é uma aluna de doutorado minha que está lá na VCU também, que mostra exatamente a capacidade e a profundidade de estratificação dessa ferramenta, né, de análise de receptor e ligante. A gente desenvolveu uma nossa que chama StarCom, mas como você tem os dados dos transcritos com as coordenadas, é muito fácil de você fazer, é só você criar um filtro de onde está o receptor e o ligante, e aí você considera uma interação positiva ou não de acordo com esse filtro. O que a gente fez um pouquinho diferente é que a gente criou grupos de receptores e ligantes, então clusters de receptores e ligantes que estão acontecendo no tecido. Então aqui é um exemplo, por exemplo, eu tenho uma língua de um paciente. Nessa língua de paciente, a gente tem onde estão os ligantes e os receptores, a gente vai criar esse filtro para falar que ele é positivo ou não, e a gente vai passar um algoritmo de reconhecimento de padrão para ver se esses receptores e ligantes apresentam um padrão dentro do tecido. Então, aqui é a língua, a gente tem a densidade deles, e aqui, cada cor que vocês estão vendo aqui do lado direito, ela é a distribuição de um agrupamento de receptores e ligantes, quase como um pathway que está acontecendo nessa região, tá? Então a gente fez isso para esses casos de GVHD que a Daisy trabalha.
A gente encontrou 9 agrupamentos de pares de receptores e ligantes, e a gente resolveu dar uma olhada se clinicamente a gente conseguia correlacionar isso com alguma coisa. Então, nesses casos, a gente percebeu que os casos que tinham ido a óbito de GVHD, esse agrupamento que a gente chama de módulos de comunicação celular, tá? MCIMs, o módulo 0 ele era bem mais prevalente, estatisticamente significante prevalente nos casos fatais, e a gente foi dar uma olhada o que tinha dentro desse módulo, né? Então esse módulo, na verdade, ele tinha 15 pares de receptores ligantes, e a gente resolveu fazer uma correlação fazer um Kaplan-Meier para ver se algum deles sozinho se correlacionava com a morte e o desfecho duro dos pacientes. A gente encontrou esses 2 pares de receptores, né, o CXCL12, CXCR4 e o CXCL5 antes, estatisticamente significantes para o entendimento do desfecho duro dos pacientes aí. Agora a gente está fazendo isso foi feito com 28 pacientes, eram pacientes do Hospital das Clínicas. A gente está fazendo um corte de validação com paciente do Einstein, com mais paciente do HC, só utilizando esses pares de receptores e ligantes para a gente ver se isso funciona como um marcador prognóstico para esses pacientes que vão a óbito um GVHD. Muito bem, e aí para finalizar, acho que o André explicou um pouquinho da análise de genes diferenciais ali, né? Ele até ele circundou uma área e pergunta o que está sendo expresso num lugar, o que está sendo expresso no outro. Eu vou juntar isso um pouco com uma análise arquitetural, que foi o que ele mostrou. Eu vou só fazer uma coisa um pouquinho mais translacional do que ele falou. Esse é um trial que a gente tem com a AstraZeneca. Na verdade, a primeira fase a segunda fase do trial já finalizou. A gente tinha pacientes com tumor de cabeça e pescoço em T3, T4. A gente estava, a gente tinha nesse primeiro corte 17 pacientes. Metade dos nossos pacientes tinham respondido bem ao tratamento ou não, e na verdade a AstraZeneca veio conversar com a gente para ver se a gente conseguia estratificar esses pacientes antes deles receberem o tratamento, para ser mais custo efetivo. E aí a gente usou aí os nossos ensaios para entender a vizinhança. Aqui foi uma análise majoritariamente do fronte de invasão tumoral, então, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo em verde é a pancitoqueratina, o tumor de cabeça e pescoço mais comum, que é o carcinoma epidermoide, é um tumor epitelial, né? Então, a gente tem esse infiltrado inflamatório sempre bem proeminente no fronte de invasão, é um tumor bem quente. E a gente foi olhar o que estava acontecendo nesses frontes de invasão dos pacientes que tinham respondido para os pacientes que não tinham respondido. Uma das coisas que chamou logo a nossa atenção quando a gente estava anotando era que a gente tinha 2 subpopulações de fibroblastos que moravam nessa região ali em volta. É, e aí a gente foi ver como que essas correlações aconteciam nos pacientes que responderam ou não responderam. E o que a gente percebeu é que pacientes que respondiam bem ao tratamento tinham uma maior interação nessa região peritumoral entre células dendríticas e células tumorais. E quando a gente olhava para os pacientes que respondiam mal, eles tinham mais dessa interação fibroblasto-fibroblasto. É, desses 2 subtipos de fibroblasto. A gente voltou para os nossos dados de single cell RNA-seq, para os dados de spatial, para dar uma olhada quem poderiam ser essas 2 populações de fibroblasto. A gente encontrou uma população bem associada ao tumor, propriamente dita, mas a gente encontrou uma outra população, CCL19 positiva, que é uma população que a gente estuda bastante no laboratório, que trabalha com o recrutamento de célula B e retenção de célula dendrítica no sítio, então aumenta muito a exaustão das células T. Eu daria para fazer uma apresentação inteira sobre isso aqui. A gente isolou essas células, a gente fez um ensaio em cultura mostrando que esses fibroblastos conseguem apresentar antígeno para células tumorais, fazendo um dano no DNA. É um trabalho de doutorado do Ryan, que está com a gente lá na VCU, genial. Mas mais para ter uma ideia de como a gente consegue fazer essa análise arquitetural, tá? Então aqui também um resuminho de tudo que a gente consegue fazer com o Spatial. É uma ferramenta, né? Para quem tem acompanhado, cada dia sai um paper de uma análise nova, de algo novo. Hoje mesmo de manhã, durante essa apresentação, eu vi pelo menos 3 coisas novas que estavam saindo. Acho que é importante a gente sempre se manter atualizado aí. E o mais importante de tudo é não abandonar a. Não, desculpa, gente, isso é meu filho lutando com o Kung Fu aqui, ó. Para dar tchau para você. Jesus, vamos falar. A gente ter em mente que, na verdade, esse é mais um método, né? Isso é só mais uma metodologia que tem que estar em cima de 2 coisas muito importantes, que é qual que é a sua pergunta biológica por trás e o que está te trazendo aquilo ali, e para validação. Essa é uma outra parte muito importante. Eu fui mostrando várias análises de bioinformática aqui, o que a gente pode fazer, mas é muito importante, que nem eu acabei de falar do Ryan, né? Achou um tipo celular específico, você isola o tipo, vai para a cultura, vai para o modelo animal e faz o spatial também no modelo animal para mostrar que isso está acontecendo também no modelo de perturbação, com ou sem uma medicação, com ou sem a droga. Então a gente não esqueceu os conceitos
básicos aí da biologia são bem importantes. Cuidado com o ouvido aí que eu vou pôr meu filho para lutar Kung Fu e ele fica gritando. Isso aí, gente. Muito obrigado a todos, estou aberto à pergunta e vocês têm meu e-mail aí, tá? Que é ele fazendo abdominal, eu vou falar, ele fazendo abdominal. Bruno, muito obrigada pela tua palestra e obrigada por compartilhar seu filho lutando também. Eu acho que foi a parte que eu mais gostei. A gente tem duas perguntinhas aqui para você. A primeira é da Cecília. Ela falou que é muito legal. Tem uma dúvida sobre dinâmica. Dado que o Spatial Transcriptomics nos dá uma falta de movimento único, como podemos inferir na dinâmica temporal a partir disso, especialmente quando interessa na organização da vizinhança celular? Existem abordagens para reconstruir trajetórias espaciais ou inferir como essas vizinhanças se formam ou se reorganizam ao longo do tempo? Muito legal. Obrigado pela pergunta, Cecília. A- 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 vou fazer um disclaimer aqui. Eu acabei de contratar a Cecília tem um dia, então assim, muito bom. Chamei ela, entra aí. É uma pessoa que está voltando, mais alguém voltando para o Brasil. A pergunta é ótima, porque a gente, exatamente essa, eu acho que é a parte mais importante, né, Cecília? A gente não abandonar o que a gente já sabe de biologia, né? Então, na verdade, sim, existem ferramentas de captura de transcriptômica viva, né? Mas elas não são escalonáveis ainda em vivo. Inclusive tem chamadas, várias chamadas. O CZI acabou de abrir acabou de fechar, na verdade, uma chamada para a construção de ferramentas de Live Image para Spatial Transcriptomics. Então aqui a gente vai trabalhar basicamente com modelos de perturbação, né? E esse é um conceito bem legal para quem se interessar pelo assunto, né? Que são os Perturbations Models. Tem um pesquisador super bacana no Sanger Institute. O nome dele é o Mohamed Lakhtouhani, que trabalha bastante com com modelos de inferência de perturbação, mas basicamente o que você vai fazer é ter uma foto inicial e uma foto final daquilo e entender como a gente tem a análise de célula única, como é que cada uma daquelas células vai se modificar com o seu challenge ali, né? Então, se você for testar com uma medicação, por exemplo, você pode usar um banco de dados de medicação, ver como essas medicações funcionam na célula. Vou dar um exemplo de célula T. Então, se eu usei uma medicação A na célula T em tais doenças, ela se comportou daquele jeito. E aí você pega o seu ponto final e usa isso como um nódulo de inferência em aí. Mas, infelizmente, a gente não tem uma ferramenta assim. E é uma questão estrutural que consiga fazer um live imaging escalonável, né, com vários transcritos ao mesmo tempo. Então vai ser bem na base da inferência mesmo, com modelos de perturbação, tá? A gente pode fazer análise de trajetória no spatial também, igual faz no single cell RNA-seq, né, o trajectory analysis, mas funciona muito bem para o transcriptome inteiro, porque a maioria dos painéis de spatial transcriptomics sequencing, Pro-based, a gente acaba excluindo genes de ciclo celular, genes de diferenciação, porque você quer clusterizar pelo seu tipo celular ou pelo seu par de receptor ligante. Então, se essa for a sua pergunta, acho que faz sentido a gente criar um painel que tenha marcadores onde a gente consiga fazer uma análise de trajetória lá, ou partir por um spatial transcriptomics que seja sequencing based, seja whole transcriptome inteiro, né? Espero que eu tenha respondido sua pergunta, senão depois a gente conversa pelo WhatsApp. É isso. Obrigada, Bruno. A segunda não era uma pergunta, é um elogio da Nayara. Ela agradeceu a sua palestra, disse que teve vários insights e que também está fazendo pós-doc em análise espacial. Então, muito obrigada pela sua palestra, pelo seu tempo. A gente ficou muito feliz de ter você aqui conosco. Agora, partindo para a nossa última parte aqui do webinar, e não menos importante, porque todo mundo está muito curioso, a gente vai falar um pouquinho do Grant Application, dar uns detalhes para vocês e um passo a passo, mais ou menos, do que vocês precisam fazer para acessá-lo. Eu vou colocar o link de acesso aqui no chat também para vocês terem esse acesso, para vocês conseguirem acessar essa página que a Fernanda Ferreira vai compartilhar e dar detalhes com vocês. Mas posteriormente, também, quando o webinar acabar, a gente vai mandar o link da gravação por e-mail e também aproveitamos para mandar o link do Grant novamente. Fê, pode dar sequência. Então, muito obrigada pela presença de todos, as brilhantes palestras. Obrigada à equipe da PensaBio, ao Bruno pela colaboração conosco e também à equipe da Tenex, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui e falar para vocês que, então, agora a parte bem interessante, que nós temos aí um Great Application, onde vocês vão poder iniciar a pesquisa de vocês, então, com o ensaio do Xenium, tendo todas essas infinitas possibilidades que vocês acabaram de ver, com um ensaio com a Química V1, tá? Então, como a Jennifer disse, ela vai compartilhar o link com vocês, e aqui eu vou passar um pouquinho das regrinhas, tá? Então,
Aqui vocês vão precisar preencher os dados de vocês, tá? Então, a química que nós vamos trazer para esse grant é a V1. Depois, quem tiver dúvida, eu posso entrar em contato com vocês. Podem nos procurar, tá? Para mostrar quais são os painéis. Então, são os painéis com a química V1. Vocês vão selecionar o que faz mais sentido para a pergunta de vocês e como que esse abstract tem que estar estruturado, tá? Então, vão ser no máximo 300 palavras, tá? E vocês têm até o dia 17 de abril de 2026 para fazer essa aplicação, tá? O resultado, então, ele vai vir aí, o vencedor, né? Ele vai ter um anúncio aí no dia 7 de maio e a gente tem um tempo para depois enviar esse kit para vocês, tá? Até 31 de julho de 2026. Muito importante que vocês já tenham uma prévia do tipo de amostra e qual a sua casuística, tá? É muito importante vocês já pontuarem isso aí, então, no abstract. E complementando, vocês podem trabalhar com amostras Fresh Frozen, FFPE, tá? Tem painéis para esses diferentes alvos, tá? Então é muito importante que vocês já pensem nessa casuística, porque a intenção é que esse ensaio ele seja realizado ainda durante esse ano de 2026, tá bom? Então, o critério que vocês precisam colocar aí no resumo de vocês é qual é o seu objetivo, o quanto a metodologia da Tenex pode enriquecer e responder a sua pergunta, tá? E vocês vão colocar então pra gente, a equipe da Tenex vai fazer essa avaliação, tá bom? E depois a gente vai entrar em contato. E uma coisa muito importante, tá? Todo mundo que aplicar, que não, mesmo quem não for aí o fidelizado que vai ganhar um kit completo, vai ter 10% de desconto na sua compra que realizar aí comigo durante o ano de 2026, tá? Então todo mundo vai ter alguma coisinha bacana aí para trabalhar conosco, tá? Então, eu também queria reforçar aqui sobre a nossa equipe. Eu sou especialista de vendas técnicas, a Carolina é a nossa especialista de aplicação em produtos, e todos vocês têm um canal aberto conosco para convidar para falar em reuniões, falar especificamente do projeto de vocês. É muito importante fazerem uma triagem com a gente para a gente entender qual que é a sua pergunta biológica, indicar qual que é o painel adequado. A gente sempre vai fazer, também colocar vocês em colaboração com as pessoas que têm os equipamentos, tá? Então, nós já temos equipamentos que estão instalados para vocês já irem pensando onde que eu vou fazer o meu ensaio se for o felizardo que ganhar o grant, tá? Então, nós temos o Zino, que foi instalado recentemente na Unifesp, tem na Facility do Lactad na Unicamp, tem no Rio de Janeiro com a Mariana Boroni, tá? Então, entre conosco, em breve nós já vamos ter outros instalados aí, tá? Um outro instalado aí em Ribeirão Preto. Então, entre em contato conosco, nós vamos ajudar. E quem tiver qualquer dúvida pode conversar comigo depois. Tragam suas brilhantes ideias, tá? Outra coisa importante, aqui a gente não tem o painel V1, a gente tem já pronto para humano e camundongo. Porém, se você quiser trabalhar com outro tipo de amostra, você também pode fazer um painel customizado, um painel avançado, que tem muitos exemplos já de que dá certo. Ou se você quiser ter o seu painel V1 e adicionar mais alvos, também é super, super possível, tá? Então, vamos nessa, a gente quer ver toda a brilhante ideia que vocês vão trazer para nós, tá? Tenex vai fazer uma ótima avaliação. E agora eu queria passar a palavra para a Luciana. A Luciana é a nossa representante da Tenex no Brasil, então ela está conosco aí em toda a parceria. Muitos de vocês já conhecem ela, tá? Lu, fica à vontade então para falar um pouquinho. Olá a todos, bom dia, tudo bem? Eu sou gerente de distribuição da Tenex Genomics e trabalho em conjunto, em parceria aí com a PensaBio, com as meninas todas, e estou muito feliz com esse webinar, espero que tenham gostado. O Zinho realmente é uma plataforma que muda, né, a maneira como a gente vê a biologia, e foi muito interessante assim, as apresentações todas de ver a direção que está tomando e que ainda vai tomar, e que ainda tem, toda hora está aparecendo novas ideias, então eu acho que esse grant é uma boa oportunidade para colocar em prática também as ideias de vocês, o que vocês imaginam que vão fazer, que podem fazer dentro do cenário de pesquisa de vocês. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Apliquem, boa sorte e muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Lu, pelo seu tempo, pela sua palavrinha também. A gente tem uma pergunta do Danilo aqui no chat. Para o Grant Application, quantas amostras pode fazer no kit? Então, a área da lâmina, ela tem um tamanho de 10,5 por 22,5 milímetros, tá? Depois eu posso, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem da lâmina. Você consegue pegar rapidinho, Carol, uma imagem? Que aí a gente mostra aquele que tem vários exemplos.
A lâmina você pode distribuir de duas formas. Um kit, vamos ver com duas lâminas. A Carol vai compartilhar aqui, enquanto eu vou explicando. Então, vocês podem definir de formas diferentes. Então, eu preciso, para minha pergunta biológica, ter um tecido muito grande para responder a pergunta, ou não, pode ser uma área menor. Então, vocês vão conseguir colocar uma, duas, três, quatro, ou até mesmo um TMA, como está no exemplo aqui, tá? Então, quer expandir, Carol? Tentando, peraí. É ali embaixo. Só um minutinho. Isso, agora vai. Não consigo abater. Isso, tá? Então, a imagem está carregando. Não carregou. Só um minutinho, pessoal. Mas então, um ensaiozinho sempre vai compreender por duas lâminas, tá? O equipamento, ele sempre vai correr duas lâminas ao mesmo tempo. E o desenho experimental vocês podem fazer de acordo com for mais conveniente para vocês. Então, vocês podem trabalhar com bastante amostras por lâmina para otimizar o ensaio e ter mais amostras analisadas, ou vocês podem trabalhar com poucas amostras também, dependendo da sua pergunta. Então, aqui nós temos três exemplos. Nós temos um exemplo onde você consegue fazer uma lâmina, três lâminas, ou até mesmo um TMA, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui do site. No site acho que tem. Deixa assim. Só um minutinho, gente, que a gente já mostra a área da lâmina. Não, você tem. Não pode deixar. Deixa eu pegar aqui do site. Deu certo? Não. Aguenta aí, gente. A gente já vai mostrar a área da lâmina. Não, vamos. Deixa eu fazer assim, ó. Não vai ser dois, não. Não era tio. Bom, mas podem conversar comigo, tá? Para a gente entender um pouquinho com a Carolina, mas como eu falei, são duas lâminas que vão vir para vocês com área de 10,5 por 22,5 milímetros e vocês podem distribuir de diferentes formas, como for mais conveniente para sua pesquisa, tá bom? Aqui, pode deixar assim mesmo, tá? Então, aqui vocês podem ver, dá para fazer diferentes formas da casuística de vocês. Então, vocês podem otimizar, se for possível, ou dá para fazer, então, aí com uma área na lâmina, tá? Vai ser como for melhor para vocês, tanto FFP quanto Fresh Frozen, tá bom? Também tem protocolo para vocês fazerem com pellet de células, trata células com polilisina, então sejam bem criativos aí nessa parte dessa metodologia, tá bom? Mais alguma pergunta sobre o Grant? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, Não, Fê, Maravilha. Muito obrigada. eu que eu que agradeço. agradeço. Bom, Bom, vamos vamos encaminhando para o encaminhando para o final. final. Agora eu vou Agora eu vou compartilhar com compartilhar com vocês. vocês. Acho que. Fê, fecha o Fecha o microfone, por microfone, por favor. favor. Obrigada. Obrigada. Vou compartilhar com vocês a pesquisa de satisfação aqui na tela. Já deve aparecer para vocês aí, para vocês irem respondendo. Aproveitando, se você quiser responder, Fê, enquanto a gente coloca aqui, a pesquisa de satisfação Vai vai ficar na ficar na tela, tela, aparece aparece para para todo todo mundo. mundo. Vocês Vocês. podem só clicando e respondendo mesmo, e as perguntas já são computadas para cá. Então, quem responder, a pesquisa automaticamente já recebe o certificado desse webinar, tá bom? Cheguem até uma semana para vocês no e-mail. Enquanto o pessoal vai respondendo, Fê, você pode responder a pergunta do Danilo. Então, são os painéis prontos, V1 que nós temos, tá? Então, é necessário que você selecione algum daqueles, mas no momento que você for receber, se você quiser, você pode comprar comigo um painel adicionado, tá? Então, se você precisar, você pode complementar. Mas, pro Grant, especificamente, o painel V1, que já está pré-desenhado, tá? Todos aqueles que estão na lista lá da Tenex, eu vou colocar aqui o link dos painéis para vocês verem. Não, o Grant não vai custear a facility e nem os reagentes adicionais. O Grant ele vai compreender só o kit da Tenex. E aí você pode fazer colaboração com os locais que têm os equipamentos ou até mesmo pagar o serviço para fazer, tá? Mas o Grant ele é especificamente para o kit. Bom, pessoal, a pesquisa segue aqui na tela. Vocês podem ir respondendo aos poucos, mas são poucas perguntinhas. São só 8 perguntinhas e tem duas que são abertas a sugestões. Então é mais para a gente saber um feedback de vocês sobre o webinar, sobre próximos webinars, tanto de Tanex quanto de outros conteúdos que a PensaBio pode trazer para agregar para vocês.
E eu já queria parar para agradecer todos os nossos palestrantes hoje. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, por contribuírem com a PensaBio para realizar esse evento e por toda a parceria que a gente tem até aqui. Então, obrigada, Carol, obrigada, Fernanda, obrigada, Bruno, obrigada, Luciana e obrigada, Andrés, aí pelo tempo de vocês e por essas palestras enriquecedoras que tornaram nossa manhã de aprendizado. É, Queria agradecer também a participação de todos aqui. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês também que pararam para ouvir. E gostaríamos muito de saber a opinião de vocês de fato para próximos eventos. E se vocês quiserem acompanhar os conteúdos educacionais e conteúdos técnicos da PensaBio, basta seguir nossas redes sociais, que é @PensaBio, no nosso YouTube PensaBio TV. E também se inscrever na nossa newsletter, que é a BNews, que a gente sempre está divulgando conteúdos mensais aí do mundo de transportação espacial, biotecnologia, life science e tudo que engloba a PensaBio como um todo. Agora, Agora, só para encaminhar para o encaminhando para o final, final. não Não sei, sei, acho que acho tá que dando tá uma. deixa eu só complementar. Eu Claro. coloquei aqui no chat o link onde vocês vão acessar todos os painéis V1, tá? E vocês podem baixar lá a lista onde tem todos os alvos, tá? Então vocês conseguem conferir todos os alvos que tem em cada painel, tá? Então faça a seleção de acordo com o que vocês querem. Se for necessário complementar, vocês podem comprar um painel adicional, tá bom? Perfeito, Fê, muito obrigada. Então, agora só finalizando, a gente vai ter um sorteio aí para todos os inscritos que estiveram presentes hoje. É um kitzinho de brinde de Tenex e de Pensabio. Então, a gente tem a nossa mascote, a pelúcia, que é a Pensabi. A gente tem uma almofada de viagem, uma almofada de pescoço da Tenex Genomics. Temos cardenetas, canetas, adesivos e várias coisinhas que a gente gosta de usar no dia a dia, que são úteis ali para todo mundo que trabalha. Então, eu vou compartilhar minha tela. Já coloquei o nome de todo mundo que estava presente aqui hoje. A gente faz esse sorteio ao vivo. E depois que a gente acabar o webinar, amanhã, eu entro em contato com com quem foram os nomes sorteados. Vão ser 2 kits para pegar as informações e enviar o brinde. Vamos sortear. Então, os felizardos que ganharam nosso kitzinho foi a Candy Belido Mor e José Martins. Então, parabéns, muito obrigada por participarem novamente. Já anotei aqui os nomes. Então, amanhã ou entre hoje e amanhã eu entro em contato para pegar as informações de envio dos kits. Não sei se vocês querem, Fernanda, Carol, querem dar uma palavrinha final. Eu acho que a gente já finaliza por aqui, já tomamos bastante tempo da manhã, mas conseguimos seguir a nossa programação. Então, só retomando, o webinar vai ficar gravado no nosso YouTube para vocês acessarem depois. A gente vai disponibilizar alguns cortes também uns cortes nas redes sociais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida sobre Grant, sobre Tenex ou sobre o portfólio Pensabio, vocês podem entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, que é @Pensabio, ou através do e-mail que a Ferreira compartilhou, que a Carol compartilhou aqui, ou no comercial @pensabio.com.br. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês.